Tá, então vamos lá. Esse exercício, ele usa uma técnicazinha que a gente chama de mapeamento, tá? E nós podemos implementá-la de várias formas. Deixa eu abrir aqui o nossa ideia é TK Play Fup. Tá. Então é o de cartas, não é isso? Inventário, config. Transformando números em letras. Então, vou baixar aqui, pedir para editar. E como é que é a atividade? A atividade, você vai receber números. Foca aqui, pessoal, vamos lá. A atividade, a gente vai receber números e tem que trabalhar pensando em cartas. E ela é interessante porque ela explora a ideia de abstração. Nem tudo com o qual você trabalha é aquilo que você está vendo. Ué, o que é uma carta? A carta é o AIS, 2, 3, 10, J, valete. Só que se eu pensar nela como texto, começa a ficar difícil manipular, porque o tempo todo eu vou estar tendo que lidar com J, AIS, valete, o que é menor, o que é maior. Então a gente pode pensar na carta como números. O AIS é o 1 e vai até o 13. E aí, na hora de mostrar esses números, eu manipulo para mostrar como os nomes dos elementos. Então, por exemplo, aqui o objetivo é transformar esse vetor, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 até o 13, nesse vetor aqui. Então, a nossa ideia é transformar de números para cartas. Mas eu poderia fazer vários tipos de transformações diferentes. Então, vamos lá. Vou fazer uma parecida aqui para poder dar a ideia. Se eu quisesse transformar do número para o nome, como é que eu teria que fazer? O 0 ia ter que virar 0, o 1 ia ter que virar 1 e por aí vai, né? O 2 ia virar 2, então eu vou fazer aí até o 5, tá bom? O 2 até o 5. Então, se eu pensar numa função que transforma de um número para um nome, ela teria essa cara aqui, ó. Function número para número to nome. Eu recebo um valor, que é um número, e eu vou retornar um string, que é um nome. Deixa eu calar o Copilot aqui. Copilot. Silence Copilot. Disable. Então agora eu vou mostrar duas técnicazinhas para a gente fazer essa mudança, tá? A primeira é a mais fácil. Se a gente pensasse, eu vou ter os números aqui de 0 a 10. Você vai botar aqui um monte de if mesmo e vai resolver o teu problema. Então, se o teu valor for igual a 0, o que é que você retorna? 0. Se o teu valor for igual a 1, o que é que você retorna? 1. E aí você vai seguindo nisso daí até completar o 10. Vai dar trabalho? Vai. Mas não é tão difícil de entender. Se o valor for igual a 2, eu retorno 2. E por aí, até tantos quantos eu precisar fazer. Peraí, a vírgula é aqui dentro. No caso das cartas, tem uma característica especial. É que as únicas cartas que trocam de nome são quais? O AIS, o J, o valete e o rei. Então a gente poderia ter feito assim no caso das cartas. Se for 1, eu retorno AIS. Se for 11, eu retorno J. Se for 12, eu retorno rainha. Eu estou compactando assim só para ficar mais fácil de ver, tá? Se for 13, eu retorno rei. E se for qualquer outra coisa, o que é que eu retorno?
Se for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nome dela. O próprio valor dela, só que transformado para texto. Então a gente pode fazer assim, ó. Eu vou pegar o valor, é uma forma de transformar alguma coisa em texto é essa. Ixi, como tá ruim essa cor, vocês têm que avisar. É ruim quando fica o... Melhorou, né? Pronto. Uma forma de transformar um número em texto seria essa. Cada linguagem vai ter o seu jeitinho diferente. Por exemplo, outra forma de fazer seria essa daqui. Usar o construtor de string para construir string. O contrário seria também equivalente. Se eu quisesse transformar um texto em um número, eu também poderia fazer assim. O texto em um número. Então, olha como foi que a gente fez. Se for 1, 11, 12, eu vou transformar. Se não, eu devolvo o texto de valor. Tudo bem? Primeira técnica, só o if else normal. Agora a gente vai para uma forma um pouco mais inteligente. A gente tem como mapear, usando um vetor, cada elemento para sua posição. Então, eu vou chamar isso daqui de o meu vetor de nomes. Então, nomes é uma lista de strings. Na posição 0, eu vou colocar qual nome? Nada, porque não tem uma carta 0. Mas na posição 1, qual é o nome? As. É A ou é As? Só o A, né? Ah, tudo bem. E na posição 2? O 2. Na posição 3, o 3. Na posição 4, o 4. Na posição 5, o 5. Na posição 6, o 6. Na posição 7, 7. 8, 9, 10. No 11 eu coloco o J. No 12, é valete, dama, para vocês verem como eu conheço de cartas, né? Dama, valete, dama e rei. O que foi que eu acabei de montar? Acabei de montar um vetor. Oi. Lá na frente do vetor, você colocou... Eu... Não, antes. Perdão, desculpa. Eu tô com as linguagens misturadas na minha cabeça, assim é em Python, foi mal. Uma lista de strings. Ou então com a outra sintaxe que a gente já usou, né? Uma string, assim, que é melhor, né? Olha que interessante. Eu acabei de criar um mapeamento de cada número para o seu respectivo nome. Então, nomes na posição 1 vai ter qual valor? Ah, nome na posição 2, 2, nomes na posição 3, 3. Então, se eu quiser agora saber o nome, bastaria retornar nomes na posição valor. Então, quando ele disser, ei, me dá o nome da carta valor 1, aí ele vai olhar, beleza, valor 1, eu vou acessar o índice 1. Quem é que está no 1? O A. Ei, me dá o nome correspondente à carta de valor 12. Então, eu vou acessar o índice 12. Quem é que eu vou encontrar no índice 12? A. Eu tô querendo chamar isso aqui de rainha, mas não é rainha. Rainha é no xadrez. É a dama. É a dama, é? O que é isso daqui no baralho? É a dama. Não, é dama, valete, rei, não é assim não? Valete, dama, rei. Não é rainha não. Hã? Segundo, no exato, sério? Dama. Não, vocês estão avacalhando. Eu aprendi que era valete, dama e rei. Vocês... Hã? Exato, mas qual é o nome dessa carta aqui? Responde aqui. Ah, dama ou rainha? Também tem a opção de rainha. Né? Ok. Vamos lá. Então é isso.
Se a gente fosse fazer o resto da questão agora, bastaria ler o meu vetor. E esse vetor, ele está um pouquinho diferente, ó. Eu tenho todos os números que compõem a informação, uma do lado da outra. Então, eu tenho que ler o meu vetor e mantê-lo como vetor. Diferente de antes que a gente pegava, tinha uma quantidade certa de elementos, por exemplo, valor A e valor B, e fazia um input ponto split. Aqui a gente vai manter ele mesmo como vetor. Essas são as minhas cartas. Input.split.map. Ou então, de outra forma, né? Input.split.map. Transformar cada um deles em um número. Então, lembra, toda vez que você terminar de ler, você verifica se você leu certinho. O primeiro, a quantidade, ela é inútil pra gente, mas a gente precisa ler, porque em outras linguagens eu vou precisar desse número para poder ler a segunda linha certinho. Então, esse daqui é um número, e isso daqui é um number list. Então, o primeiro, quantidade, é um número, e o segundo é um number list. Bora imprimir para ver se a gente leu de certinho. Write QTD e write de cartas. Professor, Oi. qual é a diferença desse map com number dentro e aquele map com x? A mesma coisa. É porque a função map, ela precisa de um callback. Ela precisa de uma função que receba um valor e faça algo com esse valor e devolva algo. Então, quando a gente escreve daquele jeitinho ali, eu estou dizendo, olha, a tua função vai receber um valor e vai devolver mais esse valor. Aquilo dali, isso daqui é a criação de uma função. Só que number também é uma função que faz o quê? Recebe um valor e devolve alguma coisa. Então, ele quer uma função de transformação. E é o que eu estou dando para ele, uma função que recebe algo e me devolve algo. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o Node e eu fizesse o teste, quanto é o number de 4? Ele vai transformar esse texto 4 no número 4. Quanto é o number de 4.56? Ele vai retornar 4.56. Ele converteu aquilo dali para texto. Se eu tivesse um valor aqui que não fosse transformável em número, ele ia me retornar um NaN, que significa o quê? Vocês já aprenderam? Not a number, né? Not a number. Não é um número. Isso que você tentou transformar em um número, not a number. Não é um número. Tá? Isso daqui que você está tentando transformar não é um número. Isso daqui que a gente escreve, x escreve mais x, isso daqui é uma função. Ela faz algo. Isso daqui é uma função. Se eu dissesse, ei, rode essa função com 5.53, o que é que ele vai me devolver? 5.53. Essa função que eu acabei de escrever aqui vai pegar alguma coisa e colocar um mais na frente e devolver essa coisa. Seria o equivalente a fazer isso. Vou botar o mais na frente desse texto. E ele me devolveu o quê? Um número. Transformou de texto em número. Então, vamos ver aqui se o nosso código aqui funciona. Então, ele conseguiu ler e está imprimindo? Leu todo mundo? Sim. Está aqui, ó, leu todo mundo e está imprimindo todo mundo. Agora, o que a gente tem que fazer é transformar cada valorzinho desses para o seu nome correspondente. E aí, deixa eu tirar aqui o case code daqui. Aí a gente já vai entrar na segunda parte da aula, que é o que a gente chama de mapeamento de valores. É eu ter uma lista de um jeito e criar uma outra lista de outro jeito. Então, você não tem as cartas, os nomes das cartas? Então, a gente pode criar agora nomes. Eu vou começar com ele vazio, não precisava, mas eu vou fazer de propósito, tá? E aí eu vou passar por todas as cartas, ó. Para cada carta
de cartas, nomes, ponto. Como é que eu jogo no final? Push. Vou pegar de qual é o nome da minha função? Nome para valor. Nome to número to nome de carta. Foi que eu escrevi errado. Eu tô com... Ah, tá. Ele tá usando bem aqui, tá vendo? Aí tá dando conflito. Resposta. A resposta não são números, são textos string. Resposta.push. Pego a carta, jogo aqui dentro e ele vai me devolver o texto. Aí eu coloco aqui dentro. Ok. Legal. Esse erro é bom. O que é que vocês acham que está acontecendo aqui nesse erro? É bom, a gente tem que se acostumar com os erros. Ele está dizendo, olha, RESP é usado antes de receber a atribuição. O que é que está faltando? Eu não criei aqui o meu vetor para receber as respostas? Não. Não é porque está fora do for. Lembra que eu disse que você só cria a lista quando você faz isso daqui? Você criou a variável, mas você não tinha a lista. E aquela mensagem, ela é muito útil porque ela vai dizer, olha, você está tentando usar antes de fazer a atribuição. Então, a variável lista não existia para você preenchê-la. Agora, você preencheu a sua lista. Isso daqui a gente chama de uma técnica de mapeamento, tá? Então, eu tenho um vetor. No meu caso, o meu vetor de carta é um vetor de números. E eu vou, a partir desse vetor de cartas, preencher um outro vetor, que é o vetor da resposta, só que vai ser o vetor de nomes. Então, eu vou passando carta por carta, faço alguma coisa com esse valor da carta, no caso é dizer, ei, me devolve o nome dessa carta, e eu vou preenchendo a resposta com os nomes das cartas. Se no final eu mandar mostrar a resposta, vamos ver o que é que ele vai mostrar. Nesse caso aqui, ele está mostrando o quê? Os nomes das cartas que eu preenchi. E por que é que ele ainda não aceitou? Está faltando só a formatação, né? Só a formatação. Então, essa atividade ela vai ter vários pequenos detalhezinhos. Porque para acertar essa formatação, a gente vai ter que colocar a vírgula e o espaço entre os elementos. Mas nem pode ter antes do primeiro, nem pode ter depois do último. Então, a questão é bem legal. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer a forma fácil e depois eu vou fazer a forma muito fácil. Mas a forma fácil vai ser assim. Você vai colocar antes de todo mundo, menos do primeiro elemento. E como é que você sabe que você está no primeiro elemento? Você pode usar aí um índice, começando do primeiro até o último. Resp.length e mais. Como é que você sabe que você está no primeiro? Então, se o i for diferente de 0, aí eu vou imprimir a vírgula e o espaço. Como é que eu faço para ele não quebrar a linha? No final, eu não quero que quebre a linha. E agora eu vou imprimir o meu número, que é resp na posição i. E eu não quero quebrar a linha. Para todo mundo menos para o 0, eu coloco a vírgula e o espaço. E depois eu coloco a minha carta. Então, se a gente mandar rodar de novo,
Para todo mundo, menos para o primeiro, eu coloquei o quê? Vírgula, espaço. Vírgula, espaço, até o final. O que é que está faltando agora? Só colocar os colchetes. Right. Colchete no começo, sem quebra de linha. Right. Colchete no final, deixa a quebra de linha. Ok? Então, esse é o jeito fácil. Agora a gente vai para o jeito muito fácil. Antes de você aprender o muito fácil, você tem que aprender o fácil. Ok? Vamos lá. Isso daqui tem cara de função? O que é que esse trechinho de código faz? Ele imprime um vetor, né? Imprimir vetor, tá? Então, se eu quisesse, eu poderia colocar isso daqui à parte, function, sei lá, printvet, que eu vou receber o meu vetor. Essa função retorna algo, olha para a cara dela. Ela devolve algo ou só faz algo? Ela está devolvendo alguma coisa para quem chamou a função? Não, não tem devolução, ela só faz. Então eu vou receber aqui a minha resposta, que é um string vetor, e vou imprimir esse negócio. O que é que eu estou usando aqui para juntar os elementos? Esse vírgula espaço, né? Então, se eu quisesse, eu poderia dizer, olha, me diz aí quem é o separador. Então, o meu separador vai aqui, separador. Ó, acabei de criar uma função que imprime um vetor se eu der para ele o separador. Ó, tá aqui o separador. O separador poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Então, vou fazer aqui, ó, print, qual é o nome da minha função? Printvet. Eu vou imprimir a resposta e eu vou colocar ponto, ponto. Na hora que eu rodar aqui, o que é que está separando os elementos? Ponto, ponto. Ah, eu quero que seja só um espaço normal. O que é que está separando os elementos? Ah, eu coloquei um pontinho, né? Quero um tracinho. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de função parametrizada. Ela vai fazendo o que eu preciso dela conforme eu vou passando o parâmetro. Mas eu quero que ela faça uma vírgula e um espaço. Ok? Bora pro jeito muito fácil. O fácil deu certo ou não? Bora de pedaços. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender os pedacinhos do que a gente fez. A gente dividiu a gente tem esse código feito em 3 etapas. Primeiro, a gente tem o problema essencial. Se eu tiver uma carta, como é que eu consigo o nome dela? Esse é o problema base, tá? Então, tendo uma carta, a gente criou uma função que se eu tivesse uma carta, eu teria o nome dessa carta. Eu precisava da função para resolver esse problema? Não. Eu podia ter esse código lá embaixo, ó. Poderia ter esse código lá embaixo aqui. Precisava disso não. O que a gente está eu coloquei ela aqui para a gente trabalhar a ideia de funções, ó. Para cada uma das cartas, pegue nomes na posição carta. Então, se o meu valor chegar 11 aqui, ele vai olhar no meu vetor e descobrir que o 11 é o J e vai pegar o J. Eu não precisava ter feito isso, ok? Como eu também não precisava ter criado um outro vetor para resolver o meu problema. Eu podia ter impresso direto a informação. Eu podia guardar no vetor auxiliar o quê? Eu vou só dar o print aqui e acabou-se. Só que a gente está aproveitando esse problema para trabalhar 3 técnicas. Qual é a primeira técnica? Eu vou tentar isolar os meus problemas em pedacinhos pequenos. Qual é o primeiro problema que eu tenho?
transformar uma carta no seu nome. Esse é o nosso pequeno primeiro problema. Então, para resolver esse pequeno primeiro problema, eu recebi o valor e eu tenho que devolver o nome da carta. E é o que essa função faz para mim. Transforma um valor em um nome. Ok, esse é o primeiro pequeno problema. O segundo pequeno problema é, a partir de uma lista de números, eu vou querer gerar uma lista de nomes. Eu tenho a lista de números. Então, o que é que eu faço? Vou criar uma lista vazia, que vai ser essa daqui. Eu vou percorrer a lista original, tá vendo aqui? E para cada valor da lista original, vou chamar isso daqui de valores, para ver se ajuda, tá? Valores. E aqui eu vou chamar de nomes. Para cada valor da lista original, eu vou pegar esse valor, jogar dentro da minha função que me retorna o nome, valor para nome. Peguei o meu valor, joguei dentro da minha função, a minha função olhou para esse valor e me devolveu um nome. E o nome eu guardei dentro da minha lista de nomes. Isso é o que a gente chama de mapeamento. A gente sai de uma lista para outra lista processada. Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: eu quero as idades dos alunos. Então, eu saio da lista de alunos para a lista das idades. Eu quero primeiro o nome de cada aluno. Eu saio de uma lista de alunos para uma lista de nomes. Então, isso aqui a gente chama de mapeamento. E de uma lista para uma lista normalmente de outro tipo. Ok? E o último pedacinho foi só formatação. Foi pegar e juntar a minha informação do jeito que ele queria na saída. E normalmente a gente chama isso daqui de um join, de uma função de juntar. Lembra que eu usei lá no comecinho a função de separar? Split, que quebrou em palavrinhas? O contrário do split é o quê? O join, que junta de novo. E aí, da mesma forma como para separar, eu disse como é que eu queria que ele separasse. Para juntar, eu também vou dizer como é que eu quero que ele junte. No caso aqui, eu disse que eu queria que ele juntasse usando a vírgula e o espaço. Então, eu tenho 3 etapas no meu código: processamento individual, mapeamento e o join do final. Foi ou não foi? Ou mais ou menos? Vocês vão ter que refazer para poder pegar o macete. Cada coisinha é uma técnica diferente. Vamos lá. O que é a ideia? Cada uma dessas ações, ela normalmente já existe nas linguagens. A gente está refazendo elas aqui, ó. Só que elas já existem. Então, isso daqui que eu chamei de mapeamento é uma coisa que a gente já usou nesse instante. É um map. Tá vendo aqui o que é que o map faz? O map aplica uma função dentro de uma lista e me devolve o quê? Outra lista. No meu caso, o meu split me deu uma lista de nomes. E o que foi que o meu map fez? Me retornou uma lista de números. Eu tenho uma função que pega um número e me retorna um nome. O nome da carta, eu tenho essa função? Bora lá, olha a pergunta. Eu criei uma função que recebe o número da carta e retorna o nome da carta? Sim, eu criei essa função. Então eu poderia simplesmente dizer para ele: ei, aplica essa função aqui que transforma todos os meus... Vou até quebrar assim. Normalmente, às vezes, vocês vão encontrar os códigos desse jeitinho aqui, ó. Aplica essa função que pega cada um desses números e transforma eles no nome.
Ó, vamos lá, acompanha. Isso daqui fez o quê? O que é que o input fez? Vou quebrar aqui, tá? Leu a linha inteira. Ok? Todo mundo junto? O que foi que o split fez? Transformou a linha inteira em uma lista de palavras. Então, transforma a linha em lista de palavras. O que foi que o map number fez? Pegou a minha lista de palavras e passou a função number em cada palavra. E cada palavra dessa virou um número. Então, transforma de lista de palavras para lista de números. E aí eu chamei o map de novo. O meu map de novo vai em cada um desses números passar a função. A função vai pegar esse número e transformar ele no nome da carta. Cada uma desses valores vai ser jogado para dentro dessa função. E eu vou coletar os resultados. Então aqui transforma em nome das cartas. Então quando eu terminar isso daqui, eu tenho uma lista com o nome de todas as cartas. Tudo bem? Beleza? Tamo junto até aí? Tem uma lista com o nome de todas as cartas. Só que eu também tenho uma função pronta que junta todas as cartas. Qual é o nome dessa função? Join. E o join pede o quê? Um separador. Ele quer saber, você quer que eu junte todas as cartas? Eu vou usar o que para juntar as cartas? Espaço? Traço? O que a gente vai usar para juntar as cartas? Vírgula, espaço. Então, se eu fizer só isso daqui, vamos ver o que é que a gente já tem. Vou comentar tudo que a gente fez até agora, tá? Oi. O tipo da variável não vai ter que virar string? Vai, eu vou mudar isso daqui. Tá? Deixar aqui, ó, só para ele calcular. Atualmente, valores é uma string. Vamos comentar de pedacinho, ó. Se eu fizer só o input e perguntar qual é o que é valores, só com o input, valores é um texto. Se eu mandar quebrar em palavras, valores vai virar uma lista de palavras. Se eu pedir para cada uma dessas palavras ser processada pela função number, valores vai ficar uma lista de números. Se eu pedir para cada um desses números ser passado nessa função, que pega um número e transforma em nome, valores volta a ser uma lista de palavras. E se eu pedir para juntar tudo usando vírgula, espaço, valores volta a ser uma string. Então, se eu imprimir valores, o que é que eu terei? A minha string separada por vírgulas. Fica faltando o quê? Os colchetes. Então, me falta fazer isso. Colchetes mais valores mais colchetes. Faltou o espaço no primeiro colchete, né? Não, é grudadinho. Então, bora lá. A gente tem 3 técnicas aqui. A gente teve a técnica da função, que resolve o problema individual. Depois nós fizemos o nosso mapeamento manual. Ó, isso daqui é o que o mapeamento faz. O mapeamento, a função map que você está vendo aqui, ela cria uma lista vazia e para cada elemento da lista original, ela vai populando a lista vazia com o resultado da função. Tá vendo que eu estou passando ela por uma função e jogando de volta? Então o map faz isso, joga dentro da função e coleta essa informação. E aí no fundo, no finalzinho, a gente teve o join que a gente escreveu. Só que o join dele, ele tem essa cara aqui, ó. Ele é o seguinte, ao invés de mandar direto para a saída, ele cria uma string vazia e vai concatenando, juntando a informação.
saída mais separador, saída mais resposta. Saída mais texto. Tá vendo? Esse daqui seria o nosso join. Vou chamar ele aqui de meu join. O que é que o meu join faz? Recebe um vetor e um separador. E aí faz o quê? Começa vazio. Para cada elemento, se não for o primeiro, eu boto o separador e aí eu vou juntando elemento, separador, elemento, separador, elemento, separador. Ah, tá, eu não preciso disso não no final. E aí eu retorno a saída. Elemento, separador, elemento, separador, elemento, separador. E aí eu retorno essa saída. Esse daqui é o meu join. Que eu poderia ter utilizado aqui, ao invés desse join, eu poderia ter utilizado o meu join, que recebe valores e uma lista. E um separador. E aí funcionaria do mesmo jeito. Tá? Por isso que eu digo que antes de você usar as funções prontas, você tem que escrever a própria função para entender o que é que a função pronta faz. Porque senão as coisas ficam parecendo mágica. Não tem mágica aqui. O que o join faz é isso daqui. Sai juntando separador elemento até o final fazendo a composição de um resultado. Tudo bem? Olha, a gente teve 3 técnicas diferentes aqui. A única coisa nova, que eu diria que é exclusiva da questão, é essa ideia de a gente mapear um resultado para o seu equivalente. Mapear cada valor para um número. Só que um if else também teria resolvido aqui, só que não seria tão elegante. Oi. Eu precisaria transformar obrigatoriamente o vetor em um número, ou você poderia fazer essa função receber uma string e levar para outra? Poderia, mas aqui, se você tivesse recebido um string, você ia ter que transformar para número para utilizar como índice. Se fosse com if else, não precisava. Entendeu? Se fosse com if else e isso daqui fosse uma string, aí eu poderia fazer se value for igual a 1, eu poderia fazer, se eu tivesse diretamente com string, aí eu teria que trabalhar com string, return se for 11, 12, 13, eu retornaria o equivalente, né? Se value for igual a 11, se não fosse para trabalhar com número, retorna j. Se value for igual a 12, só que eu acho mais fácil pensar em números. Retorna dama. Se não, retorna rei, se não, retorna o próprio valor. Se não, eu retornaria, porque ele já é um texto, né? Eu não precisaria converter, eu retornaria o próprio valor, aí ficaria com essa cara assim, ó. E aí, se fosse de texto, eu não precisaria transformar para número. Eu já pegava direto do texto e transformava no nome.